Você conseguiria perdoar o assassino do seu filho? Não um perdão de palavras bonitas, mas um perdão real, um perdão que custa, um perdão que mexe com a carne e com a alma, porque existe um tipo de perdão que parece impossível, até para quem reza. E é justamente por isso que esta história ela é tão forte. O que eu vou te contar é um relato devocional do livro As Almas do Purgatório na Vida dos Santos, organizado por Jacques Lefebvre, no trecho chamado Do Mérito do Perdão. Eu vou recontar com sobriedade, sem exageros e com o máximo de fidelidade ao texto. E eu te peço, desde já, que escute até o fim. Porque o que acontece no final muda a forma como a gente entende o purgatório, a caridade e o perdão. A história começa em Bolonha, na Itália. Ali vivia uma nobre viúva, e ela tinha um filho único, um filho que ela amava com ternura. O menino costumava brincar na praça pública com outras crianças. E um dia, um estrangeiro que passava por ali perturbou as brincadeiras com evidente má intenção. O menino gritou, pedindo que o deixasse em paz. E então, de repente, tudo desabou. O texto diz que o desconhecido tirou a espada e feriu o menino. E logo depois, tomado de medo, ele começou a correr. Até que, vendo uma porta aberta, entrou para dentro de uma casa para se esconder. E essa é uma das viradas mais difíceis de imaginar, porque era a casa do menino ferido. O homem subiu as escadas rapidamente e chegou ao aposento da nobre viúva, que ele não conhecia. Quando ela o viu, ficou paralisada. E então, ouvindo o estrangeiro pedir-lhe asilo, com aquelas palavras que soam como um apelo à consciência, o texto registra assim: em nome de Deus. E naquele instante, ela prometeu escondê-lo e não entregá-lo. Pensa nisso por um segundo. Uma mãe, um filho único, e um homem que entra correndo em sua casa, pedindo asilo em nome de Deus. Ela ainda não sabia de tudo. Ela apenas ouviu aquele pedido e prometeu. Agora presta atenção, porque aqui a história aperta o coração. Os guardas souberam que ele tinha entrado naquela casa e foram atrás dele, procurando-o por todos os lados, sem achá-lo. Indo embora, perguntaram à senhora se ela sabia que era seu filho a vítima daquele assassinato. E ao ouvir isso, o texto diz que a mãe caiu desmaiada. Quando voltou a si, pensou-se que seria impossível salvá-la. Tão forte foi o abatimento causado pelo golpe. E aqui vem o ponto mais surpreendente. Porque o que você esperaria de uma mãe assim? Raiva, desespero, desejo de vingança. Um grito para que o entregassem imediatamente. Mas o texto diz que, entregando-se à divina providência, ela encontrou grande energia e resolveu perdoar o assassino de seu filho, e mais ainda, tratá-lo com grande caridade. Sem tardar, ela foi ao esconderijo onde o tinha deixado, e não lhe fez nenhuma repreensão. Pelo contrário, deu-lhe uma bolsa com dinheiro e indicou-lhe uma passagem discreta, no fim da qual o esperava um cavalo selado, pronto para partir. E quando ele partiu, ela fez aquilo que uma mãe quebrada só consegue fazer quando se agarra ao alto. Ela se pôs a rezar pela alma de seu filho. E aqui é importante uma pausa, porque o texto não descreve uma mãe forte no sentido humano, como se ela não estivesse despedaçada. Ele descreve uma mãe que se abandona à providência e escolhe um caminho que só a graça de Deus consegue sustentar. E agora vem outra virada. O livro diz que mal se tinha ajoelhado, estendendo os braços em cruz diante de um crucifixo, para suplicar a Jesus que tivesse piedade da alma de seu filho. O menino apareceu-lhe. O semblante dele estava feliz, radiante. E então ele fala. E o texto mais adiante
nos entrega o centro espiritual desta história. Eu vou manter a frase como está, porque ela é o coração do relato. Pois a caridade cristã que a senhora demonstrou para com meu assassino me tirou imediatamente do purgatório. A justiça divina tinha me condenado a longos anos de sofrimento, mas seu perdão terminou, num instante, toda a minha expiação e estou perto de Deus, onde ficarei durante toda a eternidade. E depois disso, o texto diz que ele desapareceu, deixando a alma de sua mãe mergulhada em grande felicidade. Agora respira, porque isso não é apenas uma história sobre emoção. É uma história sobre uma lógica espiritual que a gente muitas vezes esquece. O perdão, quando é verdadeiro, não é fraqueza. Ele é caridade. E a caridade tem peso de eternidade. E aqui eu preciso ser bem prudente e bem claro. Este é um relato devocional. A Igreja nos ensina com certeza a realidade do purgatório e o valor dos sufrágios. Mas os detalhes de relatos particulares não são um mapa obrigatório para todos. Mesmo assim, essa história nos faz refletir com seriedade. Quantas vezes nós seguramos o perdão como se fosse um direito nosso e esquecemos que o perdão pode ser uma oferta a Deus? Quantas vezes a gente pensa no purgatório apenas como algo distante e não como um lugar onde a caridade dos vivos pode ajudar, e muito. E aqui está a parte mais humana de todas. Essa mãe não apagou a dor. Ela não disse que foi nada. Ela não chamou o mal de bem. Ela simplesmente escolheu não responder com ódio e escolheu tratar com caridade. Isso é sobrenatural. E é por isso que impacta tanto. Agora eu quero trazer isso para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, do jeito mais simples possível. Talvez você não esteja vivendo uma dor assim, mas quase todo mundo tem alguém para perdoar. Às vezes é um familiar, às vezes é alguém que feriu a nossa história, às vezes é uma palavra que doeu e ficou, às vezes é uma ferida antiga. E talvez você diga, eu não consigo. Tudo bem, comece pedindo a graça. Hoje faça algo concreto e pequeno. Diga a Deus com sinceridade: Senhor, eu não consigo perdoar sozinho, mas eu quero querer. Dá-me a graça. E se você tem devoção pelas almas do purgatório, una isso também. Ofereça uma Ave Maria pelas almas do purgatório e peça a Deus que, pela caridade, Ele purifique o seu coração e o coração de quem te feriu. Porque o perdão, quando nasce, não nasce pronto. Ele nasce como semente e Deus faz crescer. Agora eu te faço uma pergunta com respeito. Você conseguiria perdoar? Se você quiser, responda nos comentários com uma frase simples: Senhor, pela intercessão das santas almas do purgatório, dá-me a graça do perdão. Ou então, apenas escreva as iniciais de alguém por quem você quer rezar hoje. E se você conhece alguém que está carregando mágoa ou vivendo luto, compartilhe este vídeo. Não como pressão, como luz. Se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você ajuda esta missão a crescer e a levar mais espiritualidade católica fiel à doutrina da Igreja. Que Deus te abençoe e salve Maria.